Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, matando um pouquinho da saudade, olhando um pouquinho o rostinho de vocês. Saibam que hoje seria uma das aulas que nós faríamos a prática. A recreação e o lazer requer que nós façamos aulas práticas para aprimorarmos o aprendizado, mas com esse distanciamento, a necessidade do isolamento social, nós vamos seguir com as aulas teóricas e assim que houver a oportunidade, as coisas estiverem voltando à normalidade, nós iremos então fazer a reposição dessas aulas práticas. Certo, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou compartilhar então agora os slides com vocês. Espero que todos estejam vendo e me ouvindo bem. Vou ativar também aqui o mute de todos, para que eu possa dar a aula, e conforme um slide ou outro, conforme a gente eu vou expondo, né, construindo os conhecimentos do assunto de hoje, eu vou liberando câmera e microfone para a gente conversar um pouquinho e debater um pouquinho as ideias que serão debatidas hoje. Tudo bem assim, pessoal? Pode ser? Vamos comigo? Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos abordar o tema rapport e recreação. Vocês já ouviram falar esse termo, rapport? Sabem o que ele significa? Já se depararam com alguma situação que vocês tiveram que usar o rapport? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como que acontece a comunicação da criança quando você está no ambiente como recreador? As técnicas de incentivo às brincadeiras e a questão do saber perder, mas não desistir, quando você estiver na sua atuação profissional. Uma das coisas que nós conversamos muito em relação ao serviço, né, ao trabalho de recrear, o trabalho da recreação, é a questão de você conquistar a criança. A criança, ela só vai entrar na sua, ela só vai brincar, ela só vai responder as atividades que você propor no momento da recreação, se você conquistar a confiança dessa criança, se de alguma forma ela se identificar com você. É como se você estivesse conquistando um novo amigo, porque quando você chega numa festa de aniversário, ou quando você está trabalhando num hotel ou num resort, com a recreação, você precisa conquistar essa criança. E essa conquista, ela pode ser diferente dependendo do contexto, porque tem festas que você vai passar no máximo 2 horas, e você vai ter pouco tempo para conquistar essa criança. Em compensação, em resorts, hotéis onde a criança ou a família vai passar 1 semana, 15 dias, você tem um tempo maior para conquistar esse novo amigo. Então, é necessário utilizar diferentes técnicas para a conquista de crianças. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você precisa saber conversar, saber escutar e permitir com que a criança entre no seu universo. Mas antes da criança entrar no seu universo, você precisa entrar no universo da criança. E aí eu falo para vocês do rapport. O rapporter é uma palavra francesa e ela significa trazer de volta, criar uma relação de empatia com essa criança, ou com um adulto, ou com aquele que você vai se relacionar no ambiente da recreação. O rapport faz com que você se pareça com a pessoa que você está se comunicando. Então, você vai criar técnicas, criar estratégias para ficar mais parecida possível com a pessoa que você está se comunicando, principalmente se esse público for as crianças. Então, esse termo rapport, ele é muito utilizado, inclusive, na área da psicologia, né, de se colocar no lugar do outro, de você
se parecer com a pessoa com que você comunica e, por meio dessa técnica, criar uma relação com o outro. Importantíssimo, como uma técnica para lidar com crianças na área da recreação. Então, é onde a criança se espelha em você, é onde a criança escuta você, é onde ela está se conectada com você e por isso ela responde as brincadeiras que você vai propor. É uma relação de respeito que é construído durante o período em que você está recriando aquela festa, recriando aquelas crianças ou o ambiente, associação, clubes, resorts, navios, hotéis e tudo mais. Então, é uma técnica importantíssima que você precisa aprender. Então, olha só, quando a gente está numa festa que a duração ela é menor, né, do que uma semana, 15 dias, você precisa conquistar essa criança nos primeiros 30 minutos dela na festa. A partir do momento que ela chegou, até os primeiros 30 minutos, essa conquista precisa de fato acontecer. Por quê? Se você conquista essa criança nos primeiros 30 minutos, as demais que vão chegando na festa já vai vender o seu trabalho por si. As outras crianças que são amigas dela vão chegar e vai falar: vem, que bom que você chegou, vamos brincar, esse tio é legal pra caramba, ou aquela tia é muito engraçada. Então você nem precisa usar técnicas de conquista, porque a própria criança que você conquistou nos primeiros 30 minutos de festa já vai vender o seu trabalho como excelente. Então, esse convite é muito importante quanto parte de uma criança que é amigo da outra, né? Porque se esses amigos têm uma relação de confiança entre si, se o amigo falou que é bom, então também vou, porque meu amigo está me chamando. Então, aí eu já tenho uma relação de confiança. Só que essa conquista, ela depende muito do ambiente aonde você está atuando como recreador. Então, novamente, se você está atuando numa festa, os primeiros 30 minutos é primordial. Agora, quando você está atuando com mais crianças, em lugares mais amplos, aí você vai utilizar diferentes técnicas de conquista que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, quando eu falei que a criança ela precisa entrar no seu universo, antes de qualquer coisa, você precisa criar uma sintonia com ela. Você precisa entrar primeiro no universo dessa criança, para depois ela entrar no seu universo. Então, é muito importante que, quando você cria essa sintonia, você esteja preferencialmente na altura dessa criança. Você se nivela a ela, você não fica mais baixo que ela e nem mais alto que ela. Você fica na mesma altura e de preferência ajoelhado, pessoal. Porque se você ficar agachado, você não tem estabilidade, você não tem segurança. E no primeiro impasse dela te empurrar, você cai no chão. Então é importante que você esteja na mesma altura que essa criança, porque daí você cria uma relação de igualdade já na primeira percepção visual que ela tiver. E as crianças, pessoal, principalmente as crianças, isso também acontece com os adultos, com os idosos, com diferentes públicos na recreação, mas a criança, ela dá sinais que você pode utilizar para se relacionar com ela, para se comunicar com ela. E quais são esses sinais? Primeira coisa que você pode observar é a roupa. Tá? Se essa criança não está muito a fim de brincar, ela não te conhece, conquista essa criança. E essa conquista, ela acontece na comunicação. Então, se você vê, por exemplo, uma menina com uma roupa lá da Frozen, ou da Cinderela, ou de uma princesa, o quê? Você não conhece nenhuma princesa da Disney e quer trabalhar com criança? Pessoal, vocês precisam estudar o mundo da criança, usar a internet, usar canais de YouTube, os filmes atuais que estão passando, porque você precisa
antes da criança se conectar com você, você precisa se conectar com ela. E para se conectar com ela, você precisa conhecer o mundo com que ela interage. Então, se você chega para essa criança e fala, nossa, você está com a camiseta da Frozen. Sabia que eu já assisti o filme da Frozen? Você já assistiu? E aí começa uma interação. Quando a criança olha para um adulto que está conectada com o mundo dela, pode ter certeza que essa relação ela é estreita, essa comunicação começa a acontecer e ela pensa, nossa, ele está interessado no meu mundo, ele conhece as coisas que eu gosto, e aí essa comunicação, essa relação vai acontecendo da forma mais natural possível. Se for menino, às vezes o menino não está muito a fim de brincar, está mais com os pais, é mais tímido, e ele está com uma roupa de futebol. Nossa, cara, que legal! Você torce para o Corinthians? Você torce para o Santos? Ai, meu Deus, imagina blá, 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 que não ia dar isso na sala de aula, né? Pô, professora, Corinthians não, São Paulo, Santos, ai, meu Deus, ainda bem que vocês estão com o mudo aí ativado. Senhor, vamos lá. Então, se você não sabe o time que aquela criança está vestida, porque, gente, crianças de 7, 8 anos, meninos, eles vão como perfeitos atletas, jogadores de futebol, meião, chuteira, a bermuda, né, a camiseta. Se você não conhece o time no qual ele está trajado, pergunta. Nossa, cara, que uniforme legal! Que time é esse? Para que time que você torce? Poxa, eu conheço o time tal, você conhece? Eles já jogaram um contra o outro? Quem ganhou? Poxa, mas seu time é bom, hein, cara? Que legal! Vamos jogar bola? Então você começa a perceber os sinais que essa criança, a comunicação que essa criança está transmitindo por meio de gestos, por meio das palavras, por meio da vestimenta, os objetos que elas estão na mão, a questão também da tecnologia. Às vezes a criança chega na festa e ela já ganha o estereótipo do pai ou da mãe na hora. Ai, olha, ele não vai brincar porque ele é tímido. Ele é tímido, ele morre de vergonha. Pronto, já tesourou a criança. Às vezes a criança queria ter a oportunidade, ou quem sabe um convite diferente, não faria participá-la da festa ou daquele momento de recreação, mas o pai ou a mãe já estereotipou. E aí você vai desistir dessa criança, afinal de contas ela é só mais uma na festa? Não, você precisa criar uma conexão com todas as crianças que ali ficarão sob sua responsabilidade. Então, se é questão tecnológica, se a criança está no telefone, se ela está no celular, está no tablet, conversa. Poxa, o que você gosta de assistir na tecnologia, no celular? Qual jogo que que você joga? Será que você também joga esse jogo? Se você não conhece, busca saber sobre esse mundo em que as crianças estão interagindo. É muito importante, pessoal, que vocês conheçam o mundo onde a criança está inserida para se relacionar com ela. Isso facilita muitas técnicas de comunicação que você vai ter com o seu público. Conheça personagens da Disney, personagens de desenho animado, conheça a tecnologia, os jogos que essas crianças estão se entretendo, porque você pode, inclusive, criar jogos tecnológicos que acontecem virtualmente para o presencial, para o corporal, sabe? Vamos brincar de Minecraft, aqui na grama, aqui nessa quadra. O que a gente poderia inventar, né, de jogo nessas questões? Quem nunca ouviu falar de Fortnite? Eu, para se comunicar com um adolescente, eu preciso conhecer Fortnite. Eu preciso saber o que é uma skin, o que é um jogador noob, o que é uma safe, porque eu consigo, e daí, entrar no mundo do adolescente, entrar no mundo da criança e naquilo que ele está envolvido para criar uma conexão com ela. Agora, você não conhece time de futebol, não conhece a tecnologia, não conhece as princesas da Disney? Use a técnica da humildade. Pergunta para essa criança: nossa, que princesa é essa da sua camiseta? Que time é esse? Qual jogo você está jogando? E tudo bem. E na próxima você vai estudar mais, você vai aprimorar mais para utilizar outras técnicas
para estreitar o relacionamento com o seu público. A humildade também é um ponto chave, um ponto principal que nós precisamos utilizarmos. Afinal de contas, não dá para saber sobre tudo. O mundo das crianças, os desenhos, eles mudam. Cada vez que a gente vai buscar alguma coisa, tem coisa nova. E elas estão ali se atualizando o tempo todo. Então, não dá para saber tudo? Saiba pelo menos o básico, para você criar esse rapport com o público que você vai atender. Bom, uma das coisas também que você pode incrementar na sua ação profissional enquanto recreador é o da identificação com as crianças. Então, pessoal, crianças pequenininhas, de 3, 5 anos, as menores, se você falar muito rápido, ela não vai entender nada que você está falando, porque ela é tão rápida que ela não vai conseguir processar nada daquela brincadeira que você está explicando, que você está chamando, que você está convidando, que você está gritando, que você está cantando. Tá vendo? É muito rápido. E as crianças menores, elas não conhecem a quantidade de sons que a gente conhece. Então, às vezes, com as crianças menores, na maioria das vezes, você precisa falar mais devagar para se conectar com ela, para ela entender aquilo que você está falando, convidando, transmitindo, e assim o seu timbre de voz vai entrando no cérebro da criança e ela vai se conectando aos poucos com você. Então, cuidado, se a criança for muito lenta, mais introspectiva, se ela é mais calma, não adianta você chegar falando assim, não, vamos lá, vamos brincar, agora é a hora da gincana, vamos estourar a bexiga. Não adianta. Você precisa se conectar com ela. Então, calma, vai por partes. Cuidado com o seu timbre de voz e cuidado com o seu ritmo de fala, principalmente com as crianças menores. Se você chegar numa festa, por exemplo, com adolescentes, eles vão estar, e não tem, né, a questão da conexão, eles estão ali brincando, eles vão estar lá quebrando tudo, e jogando bola, e correndo, e aí não adianta também você chegar para todo mundo e falar, olha, pessoal, agora vamos todo mundo sentar para a tia explicar. Gente, eles não vão querer saber de explicação de brincadeira nenhuma, eles estão no gás, na vibe, então você tem que entrar na vibe com eles. Não, vamos correr, e aí vamos brincar disso agora, e aí você ganha eles na mesma sintonia que eles já estavam, tá? Então tem que fazer essa observação. Crianças menores, timbre de voz, ritmo de fala mais lento. E com crianças maiores, você percebe, elas estão agitadas? Agite-se também, para depois você trazer ela para a calmaria. Se elas estão mais calmas, acalme-se, e aí você vai aumentando o grau de animação durante a festa. Postura física, estar sempre na altura da criança. E outra coisa, pessoal, quando você está convidando uma criança que não está lá no bolo, brincando com todo mundo, se entretendo, se divertindo com as atividades, pode ser que esteja uma ou outra criança que não está participando, e é seu dever ir lá convidá-la. Então, às vezes, essa criança está assim, ó, toda espremida, toda com vergonha. E aí, você usa a técnica de rapport, faz igual ela, sabe? Se conecta com ela. Se ela tem vergonha, mostra que você tem vergonha também. Pergunta o nome dela, aonde que ela estuda, quem que ela conhece ali naquela festa. E assim você vai criando, usando as técnicas de rapport, se parecendo com ela, para ganhá-la e ao final ela estar participando das atividades recreativas. Conheça diferentes músicas, os filmes atuais que estão aparecendo, sendo apresentados no cinema. Naveguem na internet para conhecer um pouco mais do público infantil.
Isso falando de crianças. Essas técnicas todas, pessoal, também funcionam com adultos, tá? E também com idosos. Então, é importante que vocês tenham um conhecimento geral do interesse de todos esses públicos. Lembrem-se que para recriar-se, a pessoa estará por interesse e por prazer, certo? Então, você precisa conhecer quais são os interesses e o que dá prazer para as diferentes faixas etárias e conhecer do mundo de cada público, porque isso vai facilitar a comunicação, a empatia e as técnicas de rapport que você vai utilizar com o seu público. Agora, pessoal, como que lida com essa boniteza aqui, ó? Como que a gente lida com essa delícia aqui, ó, emburrada? Pessoal, muitas crianças, elas podem ter passado por situações constrangedoras em outras atividades recreativas por conta da inexperiência de diferentes profissionais que se metem a ter uma renda extra em cima da sua profissão e aí cria trauma, frustra, e aí para você tirar essa criança da frustração, do trauma, para recriar-se é muito difícil. Então a gente precisa também entender e ter um olhar para pensar sobre o que está acontecendo com aquela criança que não quer brincar com você. Então você precisa levar em conta que ela teve experiências anteriores ruins, ou que ela não está num bom dia, levou bronca antes de sair de casa, os pais não atenderam algum pedido. E aí, se você não souber se conectar com essa criança, ela vai entender que ela não está sendo compreendida no seu universo. E aí você precisa usar as diferentes técnicas para que ela veja em você a compreensão. Poxa, ele sabe o que está se passando comigo. E de repente, nesse momento, ele está esperando um amigo. E é como se você tivesse, pessoal, fazendo realmente uma nova amizade com um parceiro, com um amigo. Escuta, pergunta, se interesse por aquilo que ela... Fique atento aos sinais que ela está te dando. Que roupa ela está usando? O tênis dela brilha quando ela pisa? Valoriza isso. Então, você vai buscando os sinais que ela está... As formas com que ela está se comunicando para você criar uma nova estratégia para essa criança voltar para a recreação. E respeite ou não, pessoal. Se de repente você está falando com essa criança, ela não responde nada que você pergunta, ela vira de costa para você, faz cara feia, te olha assim, ó, de baixo para cima, respeite aquele momento, mas nunca desista dessa criança. Fala um pouquinho, daqui a pouco você volta a conversar com ela, vai lá, faz as atividades com os demais, daqui a pouco você volta a olhar para ela, mas não desista. E sempre procure um novo acesso. A camiseta da princesa não resolveu? Veja se ela está usando algum anel, um brinquinho que chama atenção. Veja sobre o tênis, se é brilhoso ou não. Se ela está usando um reloginho, uma bolsinha, enfim. Procure sempre novos acessos com aquela criança que naquele momento não está participando das atividades recreativas que você está propondo. Se posicione sempre na altura da criança e esteja segura em sua base de apoio. Gente, uma vez eu conversando com uma criança, nem era numa recreação, era uma aula de ginástica, e eu estava agachada. Nisso veio outra pequenininha, que fazia uma semana, duas, que ela não ia na aula por conta de uma viagem que ela fez, e ela me abraçou. Gente, foi as duas pro chão, tá? Então, precisa, né, poderia ter machucado, poderia ter acontecido um monte de coisa. Então, agachado por experiência própria, não. De preferência, ajoelhado, porque ali você tem uma base de apoio maior e aí você evita acidentes e tudo mais que pode acontecer, né, nessa falta de estabilidade. Pessoal, com crianças pequenas, foi o que eu estava falando, você precisa falar devagar, articular bem as palavras, fazer a adequação do timbre da sua voz, até
você ir ajustando para o seu ritmo normal de fala. Olha só, crianças de 3 a 5 anos conhecem uma quantidade de sons bem menor daquelas que você conhece. Então, você precisa ajustar aquela animação toda que você levou para a recreação naquele momento, com crianças menores. Você precisa puxar um pouquinho o freio de mão e adequar o ritmo da sua fala, a forma com que você pronuncia as palavras, adequar o seu timbre de voz e aos pouquinhos voltar a fazer o ajuste para o seu ritmo normal de fala. A conexão aconteceu, você ganhou essa criança, ela está com você e você está verdadeiramente com ela, aí você vai ajustando a sua fala para o ritmo normal. E aí, pessoal, nós vamos entrar nas questões das técnicas de incentivo. Mas antes disso, eu quero falar com vocês um pouquinho. Vamos voltar aqui. Pessoal, ativem aí os microfones e conversem comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma dúvida até então? Conversem comigo. Alô? Oi, professora. Tranquilo, professor, até agora. Tranquilo? Alguma pergunta? Nenhuma. Alguém quer dar algum exemplo do que já vivenciou com uma criança no contexto que nós estamos conversando, no contexto do rapport? Professor, eu trabalhei no SESI, a gente fazia recreação, aqueles brinquedos infláveis, aquilo lá ajudava muito, hein? Ah, com certeza. E elas adoram esse tipo de brincadeira, né? Com aquelas Adeus recreação quando tem aquilo. Hã? Quando tem aquele fute-sabão e o escorregador, adeus recreação. É verdade. Aí os brinquedos é que vão recriar ela. Mas daí Isso. você, como profissional, você pode inventar brincadeiras que utilizem a estrutura inflável, tá? O pula-pula tem diversas brincadeiras que dá para fazer Sim. utilizando o pula-pula, o próprio fute-sabão, pequenos campeonatos, a dinâmica de um sair e o outro entrar. Tem bastante Isso. estratégia que a gente pode utilizar para que esses brinquedos não anulem a nossa atuação. Mas, obviamente, você precisa saber usar essas estratégias, porque se você cortar o barato delas ali na hora, você não vai ser o tio mais amado do Brasil. Alguém mais quer fazer algum complemento? Vocês conheciam a palavra rapport? Não. Não? Quem tá falando? Alguém conhecia esse termo rapport? Quem conhecia? Fala comigo. Quem já ouviu falar de rapport? Eu conheci no SESI. Ai, que legal. Eles abordaram essa questão lá na recreação? Sim. Muito legal, Ricardo. E tem a ver com o que eu estou falando? Está linkado? Consegue fazer essa relação? Sim. Muito bom. Alguém mais, pessoal? Ah, participem. Só o Ricardo que vai garantir a nota parcial de hoje, então? Ah, vá! Deixa eu ver se chegou gente nova aqui. Nossa, estamos com 26. Alan, quer falar alguma coisa? Não. Mas tão engraçadinho, né? Ana, fala comigo. Você já tinha ouvido falar em rapport, Ana? E a Ana tá sem microfone. Ana Paula. Bruno, fala comigo, Bruno.
Diana. Diana, já tinha ouvido falar em rapport? Ih, cadê o microfone desse povo? Tá me escutando? Opa, fala, Diana. Ainda não tinha ouvido falar, não. Não? Ah, eu tenho uma dúvida para perguntar. Pode falar. Quando se fala recreadora, se fala recriadora ou recreadora? Recreadora, de recreação. Hum. O recriadora é de recriar. Então, se é uma pessoa que fica recriando as coisas, é uma recriadora. Mas na área da recreação, que é uma das nossas leques, né, de atuação, é recreação, tá bom? Recreador. Se eu falei recriador, vocês corrigem aí o áudio, é recreador. Além dos recreadores, tem os monitores, né, que monitoram as crianças também. Sim, provavelmente, geralmente são estagiários, né, que estão ali como monitores, auxiliando os recreadores, ou apenas Que leva auxiliando bolada na cara. o evento. Oi? Os estagiários que levam bolada na cara. Se deixar, leva mesmo. Pessoal, tirem fotos, tá? Da tela, da nossa aula, publiquem lá no Instagram, marquem o @Educação Física Unopar, me marquem, @Valquíria B. Andrade. É importante que vocês estejam registrando, tá? Essa aula. Vou dar continuidade então, tá bom, pessoal? Vou ativar o mudo aqui de todo mundo. Sonho de consumo de todo professor em sala de aula presencial. Vamos lá. Voltando, vou compartilhar a tela com vocês de novo. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de incentivo quando você convida uma criança para participar da recriação das atividades que você vai propor na sua atuação profissional. Então, essas técnicas de incentivo, elas estão relacionadas à condução de atividades. E essa condução de atividades, ela pode acontecer de 5 formas: espontaneidade, curiosidade, competitividade, importância e condução. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas técnicas. Olha só a técnica da espontaneidade. A técnica da espontaneidade, ela acontece espontaneamente com aquela criança que é legal. Sabe aquela criança animada, que está a fim de brincar, ela é solta, ela é dada, ela conversa com todo mundo, ela não tem problema de relacionamento. Você simplesmente chega para ela e fala, vamos brincar? E ela fala, vamos. E tá tudo certo. É a técnica da espontaneidade. É a criança legal. É aquela criança que quando os amigos chegarem, ela vai falar, pessoal, vamos brincar, o tio é super legal, a tia é super engraçada. Essa criança é a que vende o seu produto na hora da sua ação profissional. A segunda técnica é a técnica da curiosidade, porque pode ser que essa técnica da espontaneidade não aconteça com todas as crianças. Afinal de contas, cada criança tem um mundinho, tem um jeito, uma personalidade, um temperamento diferente. Então, se a técnica da espontaneidade não funcionar, você pode utilizar outras técnicas. E a segunda técnica que eu vou apresentar para vocês é a técnica da curiosidade. Se a criança não quer brincar, ela está ali quietinha, não está se enturmando com os demais, você chega para ela e fala, ei, tem um segredo para te contar, quer saber? Vem cá. Se diante dessa técnica ela for ao seu encontro, aí é o seu momento de ouro para você entrar no universo dessa criança. Pode ser que ela aceite e pode ser que depois dessa pergunta muito bem elaborada, você fala, ei, tem um segredo para te contar, quer saber? Ela vai falar, não,
E aí você vai fazer o que com essa criatura, com essa bênção de Deus? O que você vai fazer com ela? Vai esquecer dela? Vai abandonar ela? Não. Você vai utilizando diferentes técnicas para ganhar essa criança. Afinal de contas, você é um bom profissional, formado na Universidade Norte do Paraná, um profissional que não desistirá nunca. O que também pode acontecer, pessoal, é você utilizar essa técnica no meio das atividades. Porque olha só, quando você é contratado para recriar, você vai ter um tempo. 2 minutos, 2 horas, 3 horas, o dia todo. Se for um tempo maior, você precisa manter essas crianças todas envolvidas em suas atividades. Afinal de contas, é isso que os pais querem, que elas fiquem brincando com você. Então, o que acontece? No meio da atividade, você precisa ficar vendendo as brincadeiras. Então, você pode utilizar a técnica da curiosidade no meio das atividades. E aí, no meio da brincadeira, você fala, olha, pessoal, depois dessa brincadeira, se vocês participarem dessa brincadeira agora, depois vai ter uma atividade secreta, mas eu não vou contar ela agora, eu só vou contar depois que vocês participarem dessa brincadeira. E aí, você precisa ter essa atividade secreta como um trunfo para utilizar depois dessa brincadeira que você falou. Nunca prometa, verbalize coisas que você não pode cumprir. Eu mato vocês. Tem que ter, tá, pessoal? Essas técnicas, e tem que ter sempre um trunfo, uma brincadeira diferente, ou aquela brincadeira muito aguardada, que eles já falaram para você que quer brincar, mas que até agora essa brincadeira não aconteceu. Então, você utiliza a técnica da curiosidade para vender a sua brincadeira, para mantê-los mais tempo com você e também para convidá-la a se recriar com você. Vamos para a terceira técnica, a técnica da competitividade. Isso aqui, dependendo do temperamento, funciona muito bem. Você fala, olha, o time dos meninos, se for um menino, o time dos meninos precisa de você. Esse time só vai ganhar se você estiver lá. Vamos brincar? Vamos lá competir com a gente? E aí, pode ser que ela aceite o seu convite e você consiga, então, integrá-la às atividades que você está proporcionando. Assim como menino, como meninas. Olha, as meninas, está faltando um no time das meninas. Eu preciso que você componha esse time, porque senão esse time vai ficar desigual. Você é muito importante para esse time. Então, você valoriza a presença da criança, você valoriza a participação dela, você valoriza o ato dela estar inclusa nessa atividade. Então, dependendo do temperamento da criança, essa técnica, ela é muito eficaz. Se não tiver time, se não tiver, as atividades não estiverem separadas por sexo, você pode criar outras técnicas dentro da competitividade para estimular essa criança a entrar dentro das atividades que você está propondo. Certo, meu povo? Vamos para outra técnica de incentivo. A técnica da importância. Você já tentou de tudo com essa criança e não deu certo, mas você não vai desistir. Você vai chegar para essa criança e você vai pedir ajuda. Você precisa de ajuda. Sem ela, você não vai conseguir fazer essa atividade. Então, você convida. Olha, eu estou precisando de um juiz. Eu estou precisando de um auxiliar. E eu quero contar, posso contar com você? E aí ela vai se sentir importante, porque ela vai estar ao lado do professor, do tio, do recreador. Ela vai ser auxiliadora, sem ela essa brincadeira não vai acontecer. Então, você dá uma importância para a criança perante o grupo e perante ela mesma. E aí você ganha a confiança, a relação, a oportunidade de se relacionar com essa criança. Pode ser que essa técnica dê muito certo, mas pode ser que ela ainda
não funcione. E aí você vai poder utilizar também a técnica da condução. Uma técnica que eu evito utilizar o máximo que eu posso, porque eu não gosto muito dela. Mas é uma técnica e se ela existe, por que não utilizá-la? Já usamos todos os recursos, nenhum deu certo? Bora para a técnica da condução. E aí a técnica da condução é você conduzir a criança à brincadeira por meio da troca. Você brinca e eu te dou um prêmio. Você brinca e eu te dou uma recompensa por isso. Então essa técnica ela precisa saber ser usada, porque você precisa ter esse prêmio para dar para todos e você precisa cumprir aquilo que você prometer. Então, o recreador fala, vem brincar para você ganhar o prêmio também. Olha, se você vir brincar agora, você vai ganhar um prêmio especial. Então, tenha esse prêmio especial e que atenda todas as crianças que você está envolvido na atividade da recreação, tá? É uma técnica que pode ser utilizado, que eu não gosto muito, mas que se você souber utilizá-la, pode ser que essa técnica traga aquela criança que não está com os demais para as atividades recreativas. E aí, pessoal, você utilizou todas essas técnicas. Já está assim passado. Já utilizou todas as técnicas que você aprendeu na aula de recreação e lazer com a professora Valquíria. E nada. E aí? O que vocês vão fazer? Como que vai ser isso? Pessoal, se nada resolveu, se você tentou de todas as técnicas possíveis que nós abrangemos aqui, saiba perder. Nem sempre a gente vai conseguir. E muitas vezes, essa criança, ela não brinca e ela não participa e ela não se integra por causa da forte influência dos pais. A voz da mãe e a voz do pai é uma voz de autoridade. Então, se a mãe ou o pai já chega na festa com essa criança, já chega no hotel, no resort com essa criança, já falando, ela não brinca, ela é tímida, pronto. É muito difícil tirá-la desse ambiente que a mãe reforça, que o pai reforça. Muitas vezes a mãe fala, ela nem liga, ela assim mesmo, e nem perde seu tempo, tio. Pode ir lá atender outras crianças, porque essa aqui, essa aqui não gosta de brincar, não. Gente, ouvir que uma criança não gosta de brincar, não gosta de atividades recreativas, é muito pesado, é muito triste. Imagina isso vindo da boca da mãe, da boca do pai. Criança é brincadeira, criança é ludicidade, é movimento. Então, é muito difícil a gente ganhar aonde a influência dos pais é muito forte. E uma outra barreira também que a gente precisa trabalhar é a questão da vergonha. A criança não conhece o lugar, não te conhece, sabe? Não conhece ninguém, é um convidado que não está integrado com os demais ali naquela festa. E sabe o que acontece muito? Você vai recriar uma festa e às vezes a criança tem vergonha por você ser homem ou por você ser mulher. Então o menino, ele tem vergonha porque você é menina. E ele não quer se recrear, se divertir com uma menina, ele quer se divertir com um menino. Então, nesse caso, assim, pensando nisso, que isso pode acontecer, vocês, assim, é legal que quem vai contratar saiba dessas peculiaridades da área e que vocês vão sempre em casal, um menino e uma menina. Porque daí, se a menina tem vergonha do menino, tem a tia, tem a recreadora. Se o menino tem vergonha da menina, tem o tio miojo, o tio piolho, aí vocês vão se dar, né, aí o nome de um tio, uma tia, assim somos conhecidos nessa área. Então, é importante que vocês conversem sobre quem está contratando, sobre isso com quem está contratando vocês, e aí você oportuniza, inclusive, a ação profissional de um colega de trabalho, né, pessoal? Aquele colega que você sabe que você pode contar, que é uma pessoa criativa, feliz, alegre e que gosta de crianças, tá? Já aconteceu. E um dos estágios que eu propus para os meus alunos em turmas anteriores
de eu convidar pessoas, alunos, estagiários, para participar de atividades recreativas em acampamentos, em aniversários, e aí a pessoa chega lá carrancuda, de cara fechada, e inclusive uma pessoa perguntou para esse estagiário se ele gostava de estar ali, e ele falou que não gostava de crianças. Gente, como que a pessoa vai fazer estágio de recreação e fala com crianças e fala que não gosta de criança? Queima a cara da professora. Então não pode. Você tem que contar com aquele que você sabe que gosta de criança, que está afim, que é criativo, que tem vontade e que, acima de tudo, estará 100% ali para te auxiliar, para ajudar, para propor brincadeiras novas, para dar novas ideias e tudo mais. Trabalhe, pessoal, a sua frustração. Se você não conseguiu, utilizou todas as técnicas, você não é um mau recreador por isso. E entenda, todos esses motivos que eu elenquei nos slides anteriores, pode ser a causa dessa criança não ter aceitado o seu convite para brincar ou ter aceitado estar integrada ali com as demais crianças. Então, trabalhe a sua frustração. Não é porque ela não foi que você é um mau profissional. Pode ser que você não tenha utilizado uma técnica que alcançou o coração dessa criança. Então, estude, se aprimore, entre no mundo onde você está querendo atuar, para que você ganhe mais recursos e mais técnicas para conquistar a criança para estar com você. Procure trabalhar sempre em casal, assim a vergonha do menino ou da menina vai ser amenizada e você consegue conquistar mais crianças por conta disso. Sempre cumpra aquilo que você prometeu, respeite o tempo da criança. Pode ser que ela não brinque com você nos 30 minutos, mas que depois ela queira participar. Pode ser que naquela brincadeira ela saia da atividade, mas na outra ela volte. Então, respeita o tempo da criança. O ideal para você é que todas as crianças estejam integradas e participando das atividades recreativas, porque assim você garante que quem te contratou, te contrate outras vezes por conta do sucesso que foi as atividades. Mas nem sempre isso é possível, então respeite o tempo da criança. Uma outra estratégia que eu gosto muito de utilizar são os convites imaginários. Então imagine que a criança está sentada lá com a família, numa cadeira, ou na mesa, e aí você chega para essa criança e fala, olha, eu tenho um convite, você vai tirar do bolso, eu tenho um convite para te fazer. Posso te dar esse convite? Estende a sua mão. Quando ela estende a mão, ela está permitindo que você toque nela. E aí você tem 50% já de caminho andado na conquista dessa criança. Você tira o convite imaginário do bolso e dá na mão dela. E é um convite invisível, um convite que não existe na verdade. Aí você vai falar assim, olha, eu vou abrir a minha mão e você vai pegar esse convite. E aí você vai dando tempo. Fala, 1, abre um pouquinho. 2, abre mais um pouquinho. 3, você dá o convite para ela e já fecha a mãozinha dela. Esse convite é só para você. É um convite para você ir brincar conosco. Pega esse convite e põe no seu bolso. Ela vai pegar o convite, vai pôr no bolso e antes de colocar no bolso, você fala para ela, ai meu Deus, o convite caiu no chão, pega, não deixa ninguém ver. Aí ela vai, pega o convite imaginário que está, né, você simulou que caiu no chão e ela coloca no bolso. Então você vai falar para ela, a hora que você quiser ir brincar, você é minha convidada. E aí ela recebe esse convite. E a chance dela integrar-se com os demais é gigantesca. Eu adoro usar essa estratégia de convite para as crianças, principalmente os menores. Adeque a sua linguagem. Fala a linguagem da criança. Cuide com o seu timbre de voz, com o ritmo com que você está falando com essa criança, a afobação. Calma, uma coisa de cada vez. Observe o clima da festa,
Observe o clima do ambiente, como essas crianças estão interagindo e entre na delas, com elas, no universo delas. Pessoal, nossa aula de hoje era sobre isso. Acho que nós temos aí várias técnicas para fazermos, inclusive na prática e nas próximas oportunidades. Quando, enfim, pudermos ter aulas presenciais, eu prometo que eu vou levar diferentes atividades para nós fazermos juntos e aprimorar tudo que nós estamos aprendendo na teoria. Certo, pessoal? E agora eu quero conversar com vocês. Desativem o mudo do microfone, liga esse negócio e conversa comigo e me falem se vocês gostaram da aula de hoje. Ô, professora, tem uma pergunta para a senhora. Alguém soltou um swing. Mas, enfim, sobre a importância, a senhora pegou e falou... sobre a importância, a senhora pegou e falou que... eu posso pegar uma criança que fica no cantinho lá, que não quer brincar com ninguém, para me auxiliar a controlar as atividades, pedir ajuda para ela, para quebrar esse gelo dela? Pode. É importante que você não esteja sozinho, porque você não pode deixar uma turma grande para dar atenção para um. Então, sempre, no mínimo, em dois. Então, enquanto um está aí dando continuidade nas brincadeiras, você tira o seu time de campo e fala, olha, nós estamos precisando de um árbitro, de um juiz ou de um auxiliar, e essa pessoa tem que ser você. É uma técnica muito utilizada e que tem grande chance de funcionar. Entendi, tá bem. Obrigado, professora. De nada. Pessoal, uma outra coisa também importante que eu gosto de fazer muito é quando você pergunta para a criança aonde ela estuda. Porque nessa área da educação física, todo mundo conhece todo mundo. Então, pode ser que você conhece uma das professoras da escola onde ela estuda, até porque o público, ele se repete. Tá? Às vezes, pessoas da mesma família te convidam para fazer recreação naquela festa, ou você está sempre no mesmo hotel e o público se repete. E aí você pergunta onde a criança estuda, e aí você fala assim, com conhecimento de causa, obviamente. Ah, você estuda naquele colégio da professora Poliana, do 5º ano? Quando você consegue, é difícil, porque nem sempre você conhece, né, também as professoras da escola, mas se você de fato conhece, essa criança, ela vai te olhar e vai pensar lá dentro do cérebro dela, do mundo dela, ela vai falar assim, nossa, ela conhece a professora Poliana e a professora Poliana é a mais legal da escola. E ela vai te colocar num lugar de importância, porque quem que conhece a professora Poliana? Os pais, os avós, os tios, a família, o amigo da escola conhece e você também conhece. Então, ela te coloca nesse lugar de importância e começa, então, a ter uma relação mais espontânea com você. Fala mais, meu povo. O que mais de perguntas? Libera esse microfone. Falem comigo, meu povo. Ai, só o Wilson que vai falar comigo, então. Ai, ai. Vamos, povo, fala comigo. Vocês não estão conseguindo ligar o microfone aí, não? Oi? Fala, Rodrigo. Professora, boa noite. Boa noite, Giovana. Tudo bom? Tudo? Então, nessa coisa de chamar a criança para recreação e tudo mais, sempre tem uma criança que vai, até levanta e vai para brincadeira, mas daqui a pouquinho ela tem vontade de voltar para a mãe.
como eu posso lidar com isso para manter o interesse dela? Então, a técnica da curiosidade, ela é muito eficaz para esses casos, de você falar, olha, quem não sair daqui dessa brincadeira, quem continuar brincando comigo, na próxima atividade vai ganhar, a condução, né, vai ganhar tal coisa, ou a técnica da curiosidade, vai ter uma atividade secreta, mas só vai saber essa atividade não sair das brincadeiras. É uma técnica muito eficaz que você pode utilizar para as crianças que vão tem né? Deixa ela que ela volta espontaneamente, e se ela não voltar, aí você uma das técnicas, ou várias, até que uma delas funcione para voltar para essa atividade. É muito comum também acontecer as crianças evadirem. Então tá, professora, obrigada. Muito bom, pessoal. E aí, o que eu quero desafiar vocês, propor para vocês? Nessa aula, exclusivamente nessa aula, não teremos uma atividade avaliativa. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu não tenho como monitorar isso. Aí, com o irmãozinho, com o primo, com a prima, até na internet mesmo, agora que a gente não está podendo estar junto, né, nem com os nossos familiares, mas se você tem criança em casa, tenta utilizar uma dessas técnicas com ela. Utiliza a técnica do rapport, de se parecer com ela nos gestos, no jeito de falar, no jeito que ela está sentada, introspectiva, tenta se assemelhar com ela e veja a resposta que ela dá para você. É muito interessante. Então, tentem fazer essa conexão com as crianças da família e depois vocês me contam se foi eficaz ou não. E também, pessoal, pode acontecer de nenhuma técnica dessas funcionar, tá? Pode ser que você tente de tudo. Por isso que é importante a humildade de saber perder e estar sempre estudando o público que vocês vão lidar. Porque quanto mais você conhece, mais técnicas de rapport ou de incentivo vocês vão ter para fazer a conquista da criança. Então, assim, nem sempre, né, essas são as técnicas básicas, mas não existem só elas. Existem muitas outras e que vocês mesmos vão poder criar e utilizar como estratégia na hora de fazer a recriação. Beleza, meu povo? Bora! Que Deus os proteja e mantenham com saúde e saudáveis. Contem comigo para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida nas atividades anteriores, acessem o AVA, Unidade 1 e Unidade 2. Eu estou de olho em vocês. Vale pontos parciais. Não deixem de acessar. Faça todas as atividades avaliativas já solicitadas anteriormente. E pau na máquina, que eu quero ver você terminar esse curso e virar um ótimo profissional. Ok? Tchau, pessoal! Tchau, professora. Abraço. Boa noite. Tchau, professora. Fique com Deus. Bom final de semana. Nárnia.